Vamos falar de Osias Eisen, mais conhecido como Shia. Cientista Shia, figura Shia, andarilho Shia, pobre Shia, sábio Shia. Chegou com a família ao Brasil no programa de imigração judaica vindo do leste europeu, organizado pelos filântropos Barão Hirsch e a baronesa Hirsch no início do século XX. Vida dura, rural, instalaram-se com outras dezenas de famílias, na região da fazenda de Quatro Irmãos, Rio Grande do Sul, na colônia Baronesa Clara. Diante das dificuldades, a família vendeu seus lotes e tentou a vida na então Palestina. Shia chegou a servir o exército de Israel. Porém, lá a vida também não era fácil e retornaram para Quatro Irmãos, recebendo novamente lotes da empresa de colonização. A opção radical por uma vida desprovida materialmente, pelo não uso de recursos de uma vida confortável, como fogão, água encanada, casa, usando cama em chão batido e andanças de quilômetros e quilômetros, e falando português, hebraico e o dialeto judaico-yiddish. Chamava atenção e foi o último morador das antigas colônias judaicas de Quatro Irmãos. Seus lotes de moradia viraram referência de localização na região. É o mato do Shia. Shia trabalhou na minha casa, morou na minha casa e só não ficou mais tempo trabalhando com a gente porque ele tinha o hábito de ir a Brasília uma vez por ano. Ele iria a pé. O meu pai sempre nos trazia, eu e meus irmãos, aqui para o mato do Shia, onde ele vivia, para trazer sacos de arroz, saco de feijão. E todas as vezes que a gente trazia comida para ele, eu dizia para o meu pai assim, mas cadê o fogão para cozinhar arroz e feijão? E meu pai dizia assim, fica quietinha, Márcia, porque ele bota os gravetos e ele faz o fogo, nós já demos fogão, nós já demos colchão, ele tinha colchão do lado, a cama, e ele dormia nas folhas no chão. Então assim, o Shia era uma pessoa que todo mundo de alguma maneira convivia, ajudava, mas uma das coisas que eu aprendi com meu pai é que para ajudar uma pessoa que gosta e que cultiva a vida do jeito que ele cultivava, a gente tinha que respeitar a forma dele ver o mundo. E ele fazia questão de dizer que era judeu e que morava em Quatro Irmãos, que era uma cidade hoje, era uma vila de colonização judaica. E o que mais me chamava a atenção no Shia era a cultura dele. Ele era muito culto. Hoje em dia, para nós, está muito fácil saber todas as informações do mundo. O Shia não tinha televisão, o Shia não tinha rádio, o Shia não tinha muito menos celular, né? E ele sabia de tudo o que acontecia no mundo, através do jornal impresso. Não se tinha jornal impresso em Quatro Irmãos, não se tinha jornal impresso na região. Shia viajava a pé até Erechim e nos patrícios dele, nos conhecidos dele, resgatava os jornais antigos, trazia para cá e lia todos eles. Como ele tinha uma memória muito boa, aquilo armazenava e ele saía por aí divulgando as informações. Então tudo que vinha do Shia a gente sabia que era verdadeiro, porque ele estudava, né? Então era muito... Sinto até saudade. Para Jerusalém. Sim, dá muito conflito ainda com árabes? Um pouco. Mas eu acho que aqui dá mais conflito, uns matam os outros ali da Zaporoba. Eu tenho um conflito com esse pessoal ali, com arma de fogo. Arma de fogo? Seu Maurício sabe. Então veio o tal de Everaldo, o caboclo. Hebrew. Tem carne para ti. Nesse local, o Shia desenvolvia também as suas pesquisas, seus inventos. Ele ficou por muitos anos desenvolvendo ou criando o que ele chamava de gasogênio, que hoje é o nosso biodiesel. Ele ficou muitos anos, escrevia fórmulas e levava na prefeitura para dizer que estava desenvolvendo isso aí. E também, com relação a desenvolvimento de plantas, ele também era um pesquisador dos defensivos, enfim, ele estava pesquisando algo também, desenvolvendo algo que fosse parecido com o glifosato, mas que não fosse tão prejudicial ao solo.
conheço desde criança, porque nasci, vivi e cresci no município de Quatro Irmãos, né? Então ele vivia pelas ruas com seu jeito simples, com seu saco nas costas, então todo mundo sempre conheceu o Chia, né? E antigamente a gente tinha o comércio, então ele nos visitava no comércio, e posteriormente eu fui trabalhar na assistência social, né, como coordenadora do CRAS. Então a gente fazia várias visitas para ele, tanto aqui na casa dele, como ele às vezes nos visitava lá no CRAS, e éramos também muito questionados pelo jeito, pela forma do Chia viver, inclusive pela população, né? Que a assistência social deveria tomar uma providência, que aquilo não era uma forma correta do ser humano se viver, e várias vezes conversamos com ele sobre isso, inclusive mandamos até relatórios para o Ministério Público, sendo que o retorno foi de que cada ser humano tem a viver do jeito que melhor lhe convém. E se esse era o modo que ele se sentia feliz, que ele se sentia bem, que ele sempre viveu, então não estaria errado, né? Então o Chia sempre comentava que ele não precisava nada além do que ele tinha aqui para viver. Então era uma panela, era um fogo no chão, era as coisas simples, né, que ele tinha aqui. E isso me chamava muita atenção, assim como assistente social também. O Chia me lembra muito o momento que eu estava vindo para Quatro Irmãos, uma festa, um evento que ia ter aqui, do novilho precoce. E no caminho eu estava na época com uma barba, bastante barba, estava um pouco mais reforçado. E o Chia pediu para parar o carro, fez sinal e nós estávamos 3 ou 4 pessoas dentro do carro. Eu parei o carro, ele olhou e disse para mim, jornalista. Ele era muito amigo do Marcos Castro. Ele me achou parecido com o jornalista, com o Marcos Castro. Aí ele disse, jornalista, para aí. Aí eu parei o carro. Ele disse, jornalista, tem umas coisas para te contar bem interessantes. Ele não falava nada para ninguém. Aí eu baixei o vidro e disse, não sou jornalista. O senhor está me confundindo. Ele disse, é verdade, você é muito parecido com ele, estava parecido com ele. Então eu não vou te contar. O velho Chia, conhecido por todo mundo na cidade, e ele vivia de maneira quase que primitiva, né? Aqui no entorno, essa floresta, esse mato do Chia, muito conhecido. O Chia era uma pessoa conhecida por todos, não só aqui da região de Quatro Irmãos, né? Mas de Erechim principalmente, não só na comunidade, mas era uma figura popular. O Chia chamava atenção pela sua vestimenta, porque ele sempre com a mesma roupa. Chia não gostava de banho e não era preciso tomar banho, segundo ele. Não poderia tirar a película de proteção do corpo. Então ele ficava muitos e muitos tempo com a mesma roupa, né? E aonde ele chegava, ele não implorava por atenção. Ele era um jeito simples, ele chegava, ele saía, mas todos que por ele passavam davam atenção porque sabiam o quanto era bom conversar, né, com ele. E nesse caminho que eu falo que ele fazia também daqui a Erechim, todo mundo sempre dava carona, porque todo mundo o conhecia. E era uma forma de obter conhecimento também, porque você dava carona, você ia conversando com o Chia até Erechim, então pensa o quanto isso, né, era maravilhoso. Tão certo como eu vivo eterno, tão certo eu estou aqui. Agradecendo a tribo de Nápoles pela comunicação. Essa tribo é muito importante para dar notícia. Ela me deu a notícia que a terra do Chia vai ser tombada. Da terra do profeta e cientista Chia. O que eu aprendi com esse judeu, tenho muito. Eu fui lá ajudar ele me ajudou. Porque tem muitas histórias e vai ser contado mais. E agradeço, e tá aí, e a terra vai ser tombada para patrimônio, para toda a comunidade ir lá conhecer. Osias Eisen, né? O Chia, então, era uma pessoa com muito conhecimento. Ele era uma pessoa, embora vivia de forma muito simples, mas era uma pessoa de grande conhecimento. Estava sempre na pesquisa, né? Gostava muito de física, de química, estava sempre fazendo seus experimentos e sempre que tinha oportunidade ele falava desse seu conhecimento para as pessoas. E profundo conhecedor, né? Das coisas que aqui do lugar de Quatro Irmãos, enfim, dos patrícios da região toda de Erechim, ele era conhecedor. Saí agora do hospital, que vim visitar meu amigo cientista Chia. Acabou de falecer. Aqui está enterrado o Chia.
Ele morreu à meia-noite e agora já está enterrado. Se foi o mito Xia, tá aí. Teve um lugar para ser enterrado. Descansa em paz, Xia. História linda ele merece. Uma pessoa querida por todos. Ele vinha tomar chimarrão na casa do meu pai e nós gostávamos de escutar as histórias dele. E realmente ele era uma pessoa sábia e feliz. Conheci o Xia ainda quando nós morávamos no povoado Tartas. Eu lembro que ele gostava muito de ler jornal. E para nós, crianças na época, era motivo de alegria quando ele chegava lá no povoado. Que exemplo de vida! Xia ajudou meu avô Teodoro Bétega, do povoado Tartas, a reformar a casa de madeira. Ele era um exímio cortador de motosserra, década de 70, figura lendária. Xia, descanse em paz. Minha mãe nos ensinou a respeitar o Xia da maneira que ele era. Nos colocava sentados na porta da casa Raion Tecidos para ouvir suas histórias, sábias histórias. Conheci ele desde criança. Sempre passava em frente da nossa casa e ia a pé para Erechim ou Erebã. Depois conversava sempre com ele na casa do seu Davi e Isa Baron. Tive a oportunidade de conhecer os pais e a irmã dele também. Faziam mesmo depois de muitos anos ainda a memória do que sofreram na Europa. Isso refletia no modo de viver de toda a família. Eram poucos que tiveram a oportunidade de convivência com a família Eisen. Os que os conheceram sabem do que falo e são sem dúvida uns privilegiados da história de Quaternens.